tarde, alunos do sétimo ano, tudo bom com vocês? Hoje vamos para a nossa aula 3 História, última aula antes da prova, e vamos estudar a China medieval. Agora podemos ver uma foto da Muralha da China. É uma obra muito bonita, né? Então, gente, você conhece esse filme que está retratado na imagem? E essa arte marcial que eles lutam nesse filme, vocês conhecem? Bom, o filme é Karate Kid, né? A nova versão, lançada em 2012, com o Jack Chan e com o Jaden Smith, o filho do Will Smith. E neles eles mostram a prática de uma arte marcial chinesa, que é muito conhecida no mundo todo e ela é muito antiga, que é chamada de Kung Fu, que é o caminho suave. Era uma arte marcial praticada pelos chineses para a proteção de suas terras. A China medieval, ela vai começar com a dinastia Tang. Não é aquele suco que a gente toma. Ele iniciou em 618 e foi até o ano de 906 essa dinastia. Ela foi considerada a era de ouro da China medieval. Foi reconstruída duas grandes cidades chinesas, Chang'an e Liuan. Um grande feito dessa dinastia foi distribuir lotes de terra aos camponeses, porque assim os camponeses poderiam sobreviver, plantar e pagar mais impostos para o imperador. Foi reorganizado os exércitos imperiais, principalmente com cavalos e arco e flecha, e o Kung Fu, para proteger a China. E ele aumentou a estrutura de transporte de mercadorias pelos rios, ou seja, ele deixou todos os rios da China navegáveis para facilitar o transporte dessas mercadorias. A gente pode ver que a China fica nesse litoral aqui. E toda essa parte verde foi o aumento do Império Chinês durante a dinastia Tang, dominando partes do que hoje é a Coreia e a Pérsia, que hoje é o Irã. E a sociedade, como se organizava nesse período? Havia um imperador, que governava por decretos, ou seja, o imperador era absolutista. Ele governava e impunha a sua própria vontade. A nobreza, que eram parentes do rei, além de funcionários que trabalhavam para a nobreza, eles tinham o hábito de morar nos campos e tinham hábitos de tomar chá, jogar xadrez, enfeitar a casa com flores. Ou seja, tinham hábitos bem burgueses atualmente. E as concubinas do rei também faziam parte da nobreza, ou seja, as amantes do rei, que eram oficialmente as concubinas. Havia os mercadores, que eram chineses e pessoas estrangeiras, que eram responsáveis por fazer esse grande comércio da China com o restante da Ásia e com a Europa. Havia os artesãos, que produziam as grandes quantidades de produtos que eram comercializados. Os trabalhadores especializados, que eram babás, guardas, pessoas que carregavam água, pessoas que construíam e arrumavam as estradas, pessoas que cuidavam da limpeza pública, ou seja, os trabalhadores. E havia os camponeses, onde a maioria, onde eles moravam na área rural e trabalhavam o dia todo, do nascer do sol ao pôr do sol. E produziam arroz, chá, cereais e frutas. Eles se alimentavam de bem poucas coisas, como porco, arroz e peixe. E eles faziam no máximo uma refeição por dia, porque eles trabalhavam muito. Ao lado, a gente pode ver plantações de arroz na China, que vem até hoje. Que são o quê? São feitos nas montanhas. E cada degrau na montanha é plantado arroz. E a água que vem em cima se espalha para baixo, conseguindo utilizar pouca água para irrigar grandes partes, porque a China sempre teve pouco espaço por ter muitas pessoas. Então, o pouco espaço era preciso ser bem aproveitado. Foi o que eles fizeram com o arroz nas montanhas. Isso aconteceu até o budismo entrar na China. Por quê? Porque o budismo começou a pregar que o povo deveria ser liberto. Começou a pregar a pacificidade. E eu já vou explicar para vocês o que é budismo. Então, o pessoal começou a encontrar a ordem do imperador. Então vamos falar do budismo. O budismo ele nasceu na China através do ensinamento de Siddhartha Gautama. Então qual era o pensamento dele? Ele falava que a fonte de todo sofrimento é o desejo. E o que é esse desejo? É o desejo do poder, da riqueza, da fama. E todo esse desejo faz mal para o corpo. Então você se libertando desse desejo, através da meditação, você eliminava todo o sofrimento e chegava ao nirvana. O que fazia você não precisar mais reencarnar na Terra. Ou seja, você atingir a luz. Aqui temos duas imagens do Buda conhecido. A primeira é a imagem
original de como ele seria. Ele meditando. Conta a história que Siddhartha Gautama, ele era da nobreza da Índia. Então um dia ele resolveu sair de seu palácio para ver como o mundo era. Então ele viu muita riqueza, ele viu muita pobreza, muita miséria, e ele ficou triste com aquilo. Então ele sentou embaixo de uma árvore e começou a meditar sobre tudo o que estava acontecendo. E ele meditou durante muito, muito, muito tempo. Então ele obteve a revelação em que toda essa vontade de desejo, de poder, de riqueza prendia a alma, proibia que o homem evoluísse. Então ele começou a levar seus ensinamentos, que é o que hoje é o budismo pra gente. Você pode ver que no peito dele tem uma suástica. A suástica ficou muito conhecida pelos nazistas usarem ela. Mas na verdade a suástica é um símbolo chinês que significa duas coisas, luz e trevas. No peito dele a gente tem uma suástica virada para o lado que significa o lado da luz. E da imagem direita a gente tem o Buda gordinho, que é um dos mais conhecidos pela gente. Que significa que quando a humanidade chegar a um ponto de riqueza, generosidade, de felicidade, tudo será farto. Então o Buda gordinho é fartura, alegria, riqueza. Então eles acreditam que quem tem esse Buda em casa ajuda a atrair sabedoria e serenidade para você. Com toda essa resposta do budismo, fazendo a população ignorar a ordem do imperador, o governo começou a atacar o budismo. Então ele foi proibido pelo imperador, porque os monges não pagavam impostos. E quem se convertia ao budismo virava pacifista, não queria lutar, então diminuiu o exército. O budismo foi levado para a China por vários comerciantes, então foi considerado que o budismo era uma religião de estrangeiros, estava danificando a China. Mas mesmo sendo proibido, o budismo aumentou na China de tal ponto que hoje é a principal religião chinesa. Após essa dinastia, teve a dinastia Song. Ela iniciou em 1960. Com ela, houve mais progresso ainda do povo chinês, que chegou a 100 milhões de habitantes. Aquele tempo já era muito. Hoje, a China tem em média 1,5 bilhão a 2 bilhões de habitantes. O governo aumentou as navegações de comércio a longa distância. Houve grandes evoluções como a bússola, a pólvora. Houve evoluções como o comércio. O comércio aumentou consideravelmente. Teve muitas embarcações grandes. A China foi que iniciou grandes navegações. Depois a Europa conheceu essa cultura e se adaptou. Eles aumentaram os impostos e começaram, para querer tirar o budismo de lado, começou a tomar conta de tudo aquilo que o budismo cuidava, que eram orfanatos, cemitérios, celeiros para estoque de comida e várias outras coisas. E essas inovações que obtiveram na China, até hoje a gente conhece, foram inovações muito grandes. Um exemplo é a xilogravura, que a gente pode ver aqui. E como se dá esse processo? Ele esculpe na madeira esse desenho, passa tinta nesse desenho esculpido e põe no papel. Isso é xilogravura. E a outra coisa que cresceu na China foi a tipografia, que é o que é utilizado hoje em jornais, para fazer livros antigamente. Antes da impressora, que é utilizada para livros, etc. Que é o quê? Você pegar várias quadrados de letras, organizar elas numa tábua e colocar no papel, e prensar no papel. Aqui a gente pode ver uma tábua de tipografia chinesa com vários kanjis, que são as letras chinesas, os ideogramas, que fazem as palavras do idioma chinês. Uma cidade muito importante nesse período foi a Kaifeng, que no ano 1000 se tornou a capital da China, que se tornou um grande exemplo de prosperidade e urbanização, com ruas asfaltadas, uma grande arborização, jardins, fontes de água. E até hoje nós temos essa cidade preservada. A gente pode ver na imagem, é a imagem dessa cidade atualmente. Em 1127, a China começou a ser invadida por vários povos, entre elas os tártaros. E um século depois, ela foi dominada pelo grande Gengis Khan, que a gente já ouviu falar em vários filmes, na nossa cultura, tem várias coisas falando dele. E continuou no poder da família. Em 1279, o seu neto,
Ele subiu como imperador da China, o imperador Yuan. E durante esse período, o viajante Marco Polo, que a gente vai estudar em história, estava passando pela China. Então ele anotou e levou esse conhecimento da China pela Europa inteira, tornando a China muito mais conhecida, né? Tornando a China um exemplo a ser seguido pelos europeus da época. Algumas curiosidades agora da China. O idioma ele é composto por vários ideogramas, né, por vários desenhos. Cada desenho, cada letra dessa com tracinhos tem um significado especial. Então, o idioma vai se escrever assim. Geralmente a gente se lê de baixo para cima, da direita para a esquerda. A xilogravura, como eu mostrei para vocês, né, que é um desenho mais clássico, sem cor, de um dragão chinês. A pipa, isso mesmo, a pipa que vocês soltam, que seus pais já soltaram bastante, a gente vê pelos céus, foi uma invenção chinesa, nasceu no ano de 1200 a.C. Elas foram utilizadas como dispositivo de sinalização militar, ou seja, cada pipa que os militares soltavam com uma cor diferente, com um formato diferente, passava uma mensagem diferente para que eles queriam dar a mensagem. A seda, que é a roupa chinesa mais conhecida, é a seda, né? O tecido de seda. Vem do bichinho, que são esses aí, ó. Né? A seda, ela come várias folhas de amora, que nem era feito na China. E depois, ela vai meio que soltar. É como se fosse o cocôzinho dela, os fios de seda. Então, esses tufinhos de seda são tirados e são feitos os tecidos de seda. Agora eu vou deixar 2 exercícios para vocês. Faça uma pesquisa e anote no seu caderno a história de Siddhartha Gautama. Eu contei agora há pouco, mas anote no seu caderno ela na internet. E pesquise também quem atualmente é considerado a reencarnação do Buda. E só escreva um pouquinho sobre ele, umas 4, 5 linhas, sobre quem é o Buda atualmente. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.